É isso, chegamos. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. 102,1 FM é a sintonia da Rádio Universitária. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo uma escritora para conversar com vocês. Daqui a pouco eu vou apresentá-la. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Universitária pode vir aqui para o Facebook, procurar a gente, facebook.com/programa Alternativa A. E aí você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E claro, a gente sempre convida você para seguir a gente no Instagram. A nossa arroba é p.alternativa. Lá você encontra postagens na área de arte, de cultura, de educação. Pois bem, hoje o papo é literatura, hoje o papo é arte. Eu tenho o prazer de receber na bancada virtual do programa Alternativa a escritora, professora, atriz Bruna Tessuto, que está em Porto Alegre. É isso mesmo, Bruna? Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Na verdade, eu estou em Esteio, que é a região metropolitana de Porto Alegre, né? É uns 15 minutinhos, de 15, 20 minutos de Porto Alegre, que a gente chama que é a Grande Porto Alegre, né? É do ladinho. Ô, Bruna, você é mais atriz, mais escritora ou mais professora? Tem sido nos últimos tempos? É uma boa pergunta, né? Eu tenho certeza que eu ter sido atriz, ter começado com o teatro, me levou para a literatura, né? E eu estar na literatura escrevendo fez com que eu me tornasse professora. Então, uma coisa me levou a outra, porque a história é que eu me fazia faculdade de teatro, né, na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e passei por um episódio no último semestre da graduação que eu fui expulsa do meu próprio trabalho de conclusão por ter me apaixonado pelo meu colega de cena, que o TCC era a montagem de um espetáculo. Aí me apaixonei por ele, ninguém soube lidar com aquela situação, acabaram me tirando do trabalho de conclusão e eu entrei em depressão. Por ter entrado em depressão, eu disse assim, eu preciso escrever, eu preciso botar isso para fora em algum lugar. E daí eu comecei a escrever, sem ter pretensão nenhuma de lançar alguma coisa, né? De transformar isso em um livro. Mas eu precisava escrever e daqui a pouco me veio assim, não, mas espera aí, eu vou contar a história que aconteceu comigo. Então eu comecei a escrever a história do que tinha acontecido comigo dentro da universidade. Passou o tempo, passaram 3 anos entre eu começar a escrever e eu lançar esse livro. Lancei esse livro, teve uma repercussão legal, comecei a trabalhar, né, na Metamorfose, que é a editora em um espaço de cursos de escrita criativa, e a partir disso, de ter começado a escrever, de ter feito um curso de escritores ali dentro também, comecei a dar aula de escrita. Então, eu acho que é isso, né? Eu ter tido a primeira experiência como atriz me levou para a experiência como escritora, que me levou para a experiência como professora. Uma coisa levou a outra. Hoje em dia eu concilio as 3 atividades, né? Às vezes mais voltada para uma, às vezes mais voltada para outra, mas no geral a gente dá uma equilibrada e consegue tocar as 3. Ô, Bruno, em que momento da sua vida você resolveu fazer teatro, você resolveu pensar na arte da interpretação? Desde muito nova, né? Eu comecei a fazer teatro no colégio, né? Que tinha uma oficina de teatro na escola. Então, com 13 anos, eu entrei dentro dessa oficina fascinada por aquele universo, né? E aí eu fiquei dos 13 até eu terminar o ensino médio, né? Então, ali até 17 anos eu fiquei dentro dessa oficina e chegou aquele momento, né? O que eu vou escolher para prestar vestibular? E daí eu decidi que eu ia prestar para teatro, né? Claro que a família ficou meio assim, tipo, tem aquela insegurança financeira, né? Não é uma coisa que tu vai te formar e que tu vai direto conseguir um emprego que vai te remunerar bem. Infelizmente a realidade é essa. Então a família ficou meio insegura, mas eu peitei a decisão e fiz, né? Aí aconteceu toda essa confusão no final da graduação, que acabou me levando mais para a literatura também e depois para ser prof. Ô, Bruno, e esse evento que aconteceu no final da graduação está totalmente superado? A terapia da literatura te ajudou nesse processo? Eu acho que tiveram fatores, né? Eu acho que a escrita foi fundamental para mim. Escrever a história fez com que eu elaborasse muita coisa, né? Às vezes aquilo não está bem resolvido dentro da gente, mas o fato de a gente ter que organizar
em formato de texto faz com que a gente organize dentro da gente também. Claro que existiu a terapia também com profissionais, né? Com profissionais tanto da psicologia, também consultas com o psiquiatra, né? Precisei de medicação. Então, eu acho que tiveram amigos muito presentes que me seguraram e disseram não, e me seguraram até para eu conseguir me formar, porque era meu trabalho de conclusão, né? Então, eu tive que fazer outro trabalho de conclusão para conseguir terminar a faculdade. Então, eu tive amigos muito presentes. Mas eu acho que, assim, ter escrito a história foi... Eu lembro que no dia do lançamento, quando eu lancei o livro, tinha passado 3 anos da história toda. No dia do lançamento, a minha mãe me olhou e falou assim: tem algo de diferente no teu olho. Acho que a gente conseguiu dar uma virada nessa página. Que bonito. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente, original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e hoje na sintonia da 102,1 FM e também facebook.com/programa Alternativa. Eu recebo a escritora Bruna Tessuto, que está falando um pouquinho de literatura, está falando um pouquinho de arte, está falando do livro Pela Voz Delas, que está aqui para você que está acompanhando a gente no Facebook, ó. Pela Voz Delas, é um livro super legal que ela acaba de lançar pela editora Metamorfose e que ela dá voz a várias mulheres e discute estereótipos, preconceitos, práticas machistas, patriarcais, das mais variadas formas. Ô, Bruna, depois que você lançou o seu primeiro livro, esse primeiro livro que a gente pode dizer, autoficcional, você começou a se enxergar como... começou a enxergar a escrita como uma possibilidade para você? Sim. Acho que começou como uma necessidade, né, de eu escrever para mim, porque eu precisava botar aquilo para fora. Mas daí depois aconteceu uma coisa muito legal, que o livro foi adotado por escola, né, o primeiro livro. Então, a gente começa aquela coisa dos leitores não foram só quem eu conhecia. Então, eu vou nas escolas e falo com pessoas que eu nunca vi na vida sobre o que eu escrevi. Então, parece que a gente atravessou uma ponte, né? Parece que, ai, legal, funcionou, isso aqui pode rolar uma coisa interessante. E aí começou a ideia do segundo livro, né? Que é o Pela Voz Delas. Porque o que acontecia, principalmente antes da pandemia, né? Trabalhava dentro da Metamorfose, que é o espaço de escrita criativa, só eu e o meu chefe, né? E antes, no meu lugar, quem trabalhava era um homem. E eu comecei a passar por situações assim, que até o Marcelo, que é meu chefe, dizia: nossa, mas quando era o William no teu lugar, essas coisas não aconteciam. Né? Tipo assim, perguntar se a mulher do meu chefe tinha algum problema de eu estar trabalhando ali no meio. Perguntar se eu compensava ele. Olha que já me perguntaram, se eu compensava ele sexualmente para eu estar ali dentro. Coisas de tratarem ele muito melhor, tá? Porque ele era o chefe, mas quando era o William no meu lugar, achavam que ele era chefe junto. Não achavam que ele tinha uma posição inferior, né? Automaticamente entendiam que eram 2 sócios. Não que era um de posição inferior e o outro superior. E daí o Marcelo disse assim: puxa, quando era o William essas coisas não aconteciam, né? Esses comentários, esses risinhos, ou de virar a cara para mim, tratar ele muito melhor. E eu comecei a pensar por quê, né? Por que isso acontece? Será que é por eu ser mulher e ter 20 e poucos anos? Que na época eu tinha 20 e poucos, né? Agora eu fiz 30. Será que é por isso? E daí eu cheguei à conclusão que muita coisa era por isso. Né? Às vezes eu entrar na sala de aula também e falar assim: mas qual é a idade dessa menina? Ela que vai nos dar aula? Então, assim, ignoravam formação, ignoravam tudo, mas qual é a idade dessa menina? Né? Então, a coisa etária e a coisa de gênero começou a pegar muito forte em mim e eu comecei a dizer: puxa, eu vou escrever sobre isso. Só que eu pensei o seguinte: tá, eu sou a mulher, eu tô passando por questões que envolvem gênero, né, que envolvem questões machistas, mas existem outras vivências de mulheres que eu não conheço. Por exemplo, assim, eu não sou mãe, né? Nunca tive um aborto, não sei o que é ter um filho morto dentro de ti. Nunca sofri violência doméstica. Como será que é isso? Como será que é viver isso? E daí eu lancei nas minhas redes sociais, no fim de 2019,
que eu queria conversar com mulheres sobre coisas que acontecem só com mulheres. E aí veio, para minha surpresa, muitas mensagens, né? Tanto de pessoas conhecidas, quanto de pessoas conhecidas que marcavam pessoas que eu não conhecia para falarem comigo. Então, ali de 2019 até o início da pandemia, março de 2020, que foi quando estourou, eu comecei a entrevistar mulheres. Às vezes eu ia num café, às vezes por áudio mesmo, se a pessoa não morava por aqui. Comecei a conversar com mulheres e comecei a escutar histórias que eu fiquei chocada. A gente sabe que acontece, mas a gente não sabe que acontece com pessoas, às vezes, próximas a nós. Né? De uma conhecida me falar dos abusos que ela sofreu do pai dela durante a vida toda. E aí tu escuta aquilo e tu fica, poxa, isso acontece perto de mim, né? Então, a partir dessas entrevistas, eu escrevi, transformei muita coisa em ficção para não expor ninguém, né? E escrevi o Pela Voz Delas. Legal, Bruna, a gente está chegando ao final do primeiro bloco. Eu ainda quero que você fale um pouquinho do livro A Voz Delas, que você acaba de lançar agora em 2022. Mas o convidado aqui no programa Alternativa sempre pede uma música, sempre escolhe uma música para que o nosso ouvinte curta junto com a gente. O que o ouvinte da Rádio Universitária vai ouvir agora, escolhida pela escritora Bruna Tessuto? Eu escolhi uma música que eu acabei de fazer 30 anos. Então, tem uma música que eu escutei muito nas últimas semanas, que é quando a Sandy fez 30, ela compôs essa música. Então, se chama Aquela dos 30, da Sandy. Maravilha, programa Alternativa. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. É isso, voltamos! Esse é o programa Alternativa, a vida inteligente e original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da sua 102,1 FM, a Rádio Universitária de São Carlos, você acompanha o programa que traz arte, cultura e educação para você. Aqui na sintonia da Rádio Universitária e também facebook.com/programa Alternativa A. Hoje a gente recebe a professora, escritora e atriz Bruna Tessuto, que acaba de lançar o livro Pela Voz Delas, em que ela traz depoimentos ficcionais e não ficcionais de mulheres falando sobre práticas machistas, estereótipos, patriarcalismo, machismo. Bruna, algumas dessas narrativas que você traz no Pela Voz Delas são, de fato, bastante fortes, né? E outras são práticas machistas que a gente vê no dia a dia, né? Que é um machismo institucionalizado, que é cultural, que infelizmente é replicado e nos últimos anos até mesmo incentivado por muita gente. E de que forma você enxerga hoje a figura da mulher? Houve muitos avanços nos últimos tempos, os movimentos feministas, as redes sociais ajudaram demais. O que você acha que falta em relação à equidade, em relação à paridade entre gêneros na sociedade brasileira em especial? Eu acho que não dá para falar que não evoluiu nada, porque eu acho que sim, evoluiu muito, né? Até se pega, por exemplo, a geração da minha mãe, para minha geração já tem muita mudança, até mudanças de pensamento, né? Se a gente para pensar de anos e anos atrás, a mulher não votava, né? A mulher tinha que pedir autorização para o marido para fazer diversas coisas. Hoje em dia, a gente não pode dizer que nada mudou, as coisas mudaram, mas ainda tem um longo caminho, né? E eu acho que principalmente essas coisas que estão tão enraizadas que a gente nem percebe que são questões, né? Às vezes de comentários que escapam, e a gente vai questionar o comentário, a pessoa, não, mas eu não quis dizer isso. E é tão enraizado que nem se percebe, né? E as próprias mulheres cometem isso. A gente às vezes fala de questões machistas e aponta direto o dedo para os homens, não. Isso está muito presente entre as mulheres também, né? A gente é criada também com coisas que são introjetadas na nossa cabeça e que a gente vai levando a vida para desintrojetar, se é que existe essa palavra, né? Mas para ir se libertando de coisas que foram colocadas para nós.
Então, eu acho que tem questões a serem mudadas, diferenças salariais que ainda existem dentro das mesmas funções, né? Homens ganhando mais do que as mulheres na mesma função. Mas eu acho que se a gente conseguir criar as novas gerações com outros pensamentos, né? Se a gente conseguir criar consciência de que coisas que a gente pensa às vezes são ultrapassadas, se a gente conseguir passar isso para as novas gerações, eu acho que talvez a gente já tenha mais uma cortina aberta aí dessa questão toda. Bruna, legal você falar sobre as novas gerações, né? Recentemente, eu tenho me enveredado pela escrita, mas eu sou professor, né? E eu trabalho com ensino médio, e eu tenho visto como o jovem hoje lida com aquilo que para as pessoas mais velhas é preconceito, é estereótipo, de uma maneira tão mais leve, sem qualquer tipo de prática negativa, perniciosa. É natural hoje você ter uma menina trans na sala, é natural você ter um menino que é assumidamente gay, uma menina que é assumidamente lésbica, sem qualquer tipo de problema. E eu me lembro, eu sempre comparo, né, com os meus dias de escola, como era difícil a gente ter esse tipo de contato, né? Então, eu acho que isso que você coloca é perfeito. Eu acho que as novas gerações estão vindo por aí, e eu sempre digo, viu, Bruna, que o conservador é um ingênuo que acha que o mundo precisa se adaptar ao modelo que ele conhece, né? E o jovem passa por cima, o novo vem, como a Elis falou, né? É. E ganha e muda o mundo, e o conservador fica lá berrando. Ô, Bruna, mas eu queria perguntar para você, de todas as histórias que você ouviu e que você ficcionalizou, qual foi a história que mais te impactou e quando você estava ouvindo e também quando você estava escrevendo? Só queria retomar uma coisa que tu comentou, né? Que ano passado eu dei aula de teatro numa escola e quando eu entrei para a turma, a primeira coisa que um aluno me falou foi assim: meu nome, tu tá vendo um sexo aqui, mas eu me reconheço pelo outro. Então, o nome que tá na minha ficha é um, mas eu quero ser chamado assim. Então, assim, no primeiro. E eu, na mesma hora, eu tive o mesmo pensamento que o teu, Glauco. Tipo, poxa, quando eu estava no ensino médio, não tinha, né? As pessoas eram muito mais escondido, né? Não, e eu achei incrível aquela abertura com que ele chegou, me colocando isso, tipo assim, ó, meu nome tá ali, mas eu gostaria de ser chamado assim. Pode ser, claro, né? Mas voltando ao livro, eu acho que a que mais me impactou foi a de uma conhecida minha que ela falou dos estupros que ela sofreu do pai. Acho que por eu conhecer a pessoa, aquilo me deu um choque, assim. E ela me falou o seguinte: eu só tô te contando. Ela disse, pouquíssimas pessoas sabem disso, até porque tem gente que duvida, que diz que eu criei isso na minha cabeça. Inclusive a mãe dela não levou, nunca levou muito a sério. E ela falou: eu só tô te contando porque eu sei que vai virar arte. Porque eu sei que tu vai transformar isso em alguma coisa e que isso vai chegar em outra pessoa. Então eu acho que esse foi o que mais me pegou, assim. E que na hora de transformar isso em ficção, eu mexi bastante, né? Não é mais a história dela que tá ali. Eu peguei o sentimento da coisa, um pouco dos diálogos ali, mas transformei a história, mas sempre lembrando da voz dela na minha cabeça, né? De como ela me narrou aquilo e do porquê ela estava me narrando. Segundo ela, porque tu vai transformar isso em arte e isso vai chegar em outras pessoas. Esse é o programa Alternativa A Vida Inteligente Original na sua tarde de sábado, hoje recebendo a professora, escritora e atriz Bruna Tessuto, que acaba de lançar o livro Pela Voz Delas. Ela ficcionalizou histórias de machismo, de patriarcalismo, de estereótipos e de preconceitos sofridos por várias mulheres, e o livro ficou excelente. É um livro que eu recomendo para todo mundo que está ouvindo o programa Alternativa A. Ô, Bruna,
Você tem 2 livros publicados, esses 2 livros, de certa forma, são livros que você ficcionalizou fatos reais. Como é que é para você ficcionalizar fatos reais e você pretende escrever ficção? Toda ficção, acho que de alguma forma a gente ficcionaliza algo que está acontecendo. Eu tenho um amigo que fala que o escritor não cria nada. Ele é um grande observador, na verdade, né? Ele observa o que está acontecendo. Mas você pretende se enveredar pela ficção sem se basear especificamente em fatos reais ou na autoficção, como você fez no primeiro livro? Foi a pergunta que a minha irmã me fez quando eu resolvi escrever o segundo livro. Ela disse, tá, mas espera aí, até quando vai ficar pegando a realidade para escrever, né? E daí na hora eu não soube o que responder exatamente, mas hoje eu respondo que eu acho que a realidade nada mais ficcional do que a realidade. Eu acho a realidade absurda demais e ela parece que grita dentro de mim pedindo para ser escrita. Né? Então eu tenho alguns projetos que eu comecei assim, mas que não toquei adiante, que são mais ficcionais, né? Se é que existe algo totalmente ficcional, né? Tem o Milton Atum que fala que a memória é a musa da literatura, né? Então a gente sempre pega coisas que a gente lembra, que a gente ouviu falar e aquilo vai parar nos nossos textos. Mas tem algumas coisas que eu já escrevi de contos, principalmente, que são mais ficcionais, que até publiquei em coletâneas, e projetos mais longos que eu comecei, mas não segui, né? Aquela coisa que a gente começa e deixa ali para em algum momento pegar. O terceiro livro eu penso que eu vou fazer sobre crônicas de viagem, então eu vou ir para a realidade mesmo, então eu não vou ficar na ficcionalização, vou pegar e vou ir para o real e contar as aventuras que eu já vivi por aí, que a gente saindo para viajar, muita coisa acontece, né? Ô, Bruna, e qual que é a sua rotina hoje, nesses tempos atuais? Você está trabalhando como atriz, você está escrevendo, você está mais professorando, mais ministrando aula? Como atriz, eu tenho um projeto no Teatro São Pedro, né, que é aqui de Porto Alegre, em que eu faço a fantasma do teatro, né? Então, existem as visitas guiadas dentro do teatro, e eu interpreto a fantasma que vai contando para os visitantes a história desse teatro, né? Então, é um projeto que ele acontece de tanto em tanto tempo, desde 2020 a gente faz ele. Na pandemia, ele se tornou online, né? Então, para quem quiser, tem o projeto online que dá para assistir pelo YouTube toda a história do Teatro São Pedro pela internet. A gente fez toda online na pandemia. Como que o ouvinte pode procurar, Bruna? Teatro São Pedro, passeio Eu, online? pois é, eu acho que se pesquisar pelo Teatro São Pedro, pela. Como é que se fala? Pelo canal do Teatro São Aham. Pedro? Pelo canal do Teatro São Pedro ou pelo canal da Orquestra do Teatro São Pedro. E daí lá tem toda a visita virtual para ser feita. Né? São 7 ou 8 vídeos. Escrevendo, eu comecei a escrever esse de crônicas de viagem, já escrevi algumas coisas, então assim, não tenho uma data, né, para vou lançar tal, não sei, estou fazendo, né? E as aulas de escrita que agora eu tenho datas até o final do ano, né? Então tenho um calendário bem preenchidinho com isso daí. E com E como que. edições de livros que aparecem no meio do caminho, né? Leituras críticas que a gente faz também. Então a gente vai encaixando aí os horários. E como que foi a passagem para você se transformar em uma professora? Em que momento você falou, poxa, isso aqui precisa aparecer, eu preciso contar? Como que você virou uma professora na Metamorfose? Eu já tinha dado aula, mas aula de teatro, né? Antes de trabalhar na Metamorfose, né? Eu dava aula de teatro em Morro Reuter, que é no interior do Rio Grande do Sul. E é engraçado, quando eu fiz a faculdade, eu não tinha muito essa coisa de dar oficinas, de dar aula, né? Mas eu acho que depois que me expulsaram do meu trabalho de conclusão, eu criei uma coisa dentro de mim que é quase um grito, que a arte é para todos, não é exclusão, é inclusão. Então eu lembro que aí logo depois eu comecei a dar aula de teatro em Morro Reuter, depois na Metamorfose eu botei um grupo de teatro, né? E nesse grupo de teatro eu lembro que a primeira pessoa que se inscreveu foi uma cadeirante. E daí eu lembro que o Marcelo, que é meu chefe, me olhou e disse assim: "Mas vai ter como ela fazer teatro?" Eu disse assim: "Vai".
porque é para todo mundo. Foi isso que eu botei, é para todo mundo, é inclusão, né? Então, é isso. Então, acho que essa coisa da inclusão me pegou, que é para todos. E depois, por estar estudando escrita criativa e por estar escrevendo, foi meio que no automático que veio o convite assim, quer pegar um assunto aí, construção de personagens, estudou isso na faculdade, faz isso na prática, monta uma aula de 4 encontros e vamos botar na prática para ver como é que funciona. Comecei a dar aula de construção de personagens, né? Aulas que eu já dava dentro das oficinas de teatro, né? De forma teórica, e passei a fazer com escritores também, porque é muito parecido, né? A construção de personagem para um e a construção de personagem para outro. Depois, por estar ficcionalizando muito a realidade, transformando a realidade em ficção, também criei um módulo, né? De transformar a realidade em ficção. Como que isso funciona? Então, foi outra aula que eu comecei a dar. Então, é isso. Eu vou pegando o que eu estudei na faculdade, o que eu estudei depois no curso de formação de escritores, o que eu faço na prática, penso um pouco, elaboro e transformo em aula para chamar todo mundo para embarcar nessa aventura. Já embarquei nessa aventura, né, Bruna? Já fui seu aluno. E o que o ouvinte do programa Alternativa A vai ouvir agora para a gente fechar esse segundo bloco? Tem uma música que eu gosto muito também, que sempre quando eu tô assim pensando, ai, gente, não sei o que fazer, tô perdida e tal, eu gosto de escutar essa música que é Oração ao Tempo, que fala que o tempo é um cara genial e ele organiza as coisas. Então, Oração ao Tempo. Oração ao Tempo, programa Alternativa. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo legal com a escritora, professora e atriz Bruna Tessuto. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos, último e derradeiro bloco do programa Alternativa A de hoje. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo na bancada virtual do programa Alternativa A a escritora, professora e atriz Bruna Tessuto, que acaba de lançar o livro Pela Voz Delas, agora em 2022, pela editora Metamorfose. Bruna, qual que é a diferença do texto teatral para o texto literário, em prosa? E você já pensou em escrever peça? Já escrevi, assim, não sendo profissionalmente, né? Precisava, sei lá, na faculdade escrevia. Às vezes ia montar alguma coisa, escrevia, mas nunca chegou a ser profissional, assim. Eu acho uma coisa que é aquela coisa assim, no texto dramático, né? A gente tem muito mais a questão colocar muito nos diálogos, né? Claro que existem outros tipos de peça que tem peças que não têm diálogos, por exemplo, tem, mas se a gente pega o texto mais clássico, assim, é o bate-bola, né, entre personagens ali. No texto literário, a gente tem ali mais outros elementos, né? A gente pode ter a narração, a gente pode... Claro que daí tudo é relativo, né? No texto dramático também pode ter um narrador. Mas se a gente vai pegar os mais tradicionais, assim, eu acho que seria isso, né? O texto dramático tá tudo na boca do personagem, o personagem tem que tá tudo ali nele, né? Então, o que ele diz tem que estar relacionado a como ele vai estar no corpo e tal. E no literário a gente tem o elemento da narração. Uma coisa que daí quando a gente coloca o texto dramático na cena, aí eu acho que a gente tem mais recursos ainda do que o literário, porque quando a gente coloca na cena, a gente pode ter uma trilha sonora, daqui a pouco, dependendo a gente pode ter uma luz, né, que a gente foca, né, tipo isso aqui que vocês vão olhar agora, dependendo da proposta do espetáculo, pode ter um cheiro, né, que vai entrar naquele ambiente, e no texto literário, que vai ter só ali o papel, a gente vai ter que... Aí entra o desafio, né? A gente vai ter que ter esse cheiro, vai ter que ter essa trilha, vai ter que ter tudo isso, mas só usando palavras, né? Então, eu acho que depende, né? Se é o texto o dramático está só ali no papel ou se ele vai para a cena mesmo, né? Depende daí de qual vai ser o percurso dele. E é curioso isso que você traz, porque
de maneira geral, né? Bom, o texto teatral adaptado para o cinema é chamado de roteiro, né? Mas como a gente vê no cinema recentemente muitos roteiros adaptados, né, Bruna? Como o livro ele tem servido de embasamento para a arte dramática também, né? O roteiro original é cada vez mais difícil de surgir e por isso que os roteiristas hollywoodianos acabam ganhando, os bons roteiristas ganham mais do que os diretores, ganham mais do que os atores e atrizes e assim por diante. Mas eu queria tocar num ponto que é as suas dificuldades com a escrita. Para você, como escritora, o que é mais difícil quando você senta e olha para a tela em branco do computador e fala, eu preciso produzir, eu preciso escrever, é o diálogo, é a descrição, é a verossimilhança, o que é mais difícil para você? Eu acho que duas coisas. A primeira é começar. Eu acho muito difícil começar. Eu acho muito difícil começar. Não sei nem explicar isso, mas é muito difícil começar, né? Sair o início dali ou o ponto de partida. Acho que por eu ser muito... É um clichê falar isso, eu sou perfeccionista, mas assim, eu quero começar da melhor forma possível. Então, eu fico me enrolando, e daí eu não sento, e daí não sei o quê. Então, começar é muito difícil para mim. E outra coisa que é muito difícil é que eu sou curta. E há quem diga que curta e grossa, né? Mas daí fica a critério de cada um. Mas eu sou curta para escrever. Então, eu não imagino escrevendo um negócio de 600 páginas. Porque eu sou curta. Então, às vezes, eu sinto essa dificuldade de espichar um pouco mais a coisa. Né? Não que precise, mas às vezes eu gostaria, né? Então é uma dificuldade. Às vezes a pessoa escreveria a mesma coisa que eu em 5 páginas, em 2 eu resolvi. Então, às vezes eu fico pensando, será que não está faltando coisa? Será que eu não teria que trazer mais um pouco para o leitor? Então é um questionamento que eu sempre fico. Né? Não estou te escutando, Glauco. Olha aí, Bruno, agora sim, eu estava mutado aqui, eu estava dizendo, eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado, e hoje eu estou recebendo na bancada virtual do programa a escritora, professora e atriz Bruna Tessuto, que está falando um pouquinho sobre arte de maneira geral e sobre a prática literária dela. Convido você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa e também para acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo lá no Facebook, em facebook.com/programa Alternativa A. Ô, Bruna, e o que Diga. você ouve? O que você ouve? O que toca no seu Spotify? De tudo um pouco. Vocês vão ficar apavorados se vocês vissem a misturança que eu faço. Não consigo nem dizer um tipo, assim, porque realmente é uma mistura. É uma A, mistura. Eu a vou de música, Gal Costa a El Chan. Então, assim, você é muito eclética, é isso? muito. Eu gosto, assim, daquelas músicas que ficam na cabeça, sabe? Aquelas músicas que tocam um monte, elas estão no meu Spotify, pode ter certeza. E você ouve música com muita frequência? Eu falo para os meus alunos que cada geração seleciona uma arte, né? E que a geração de hoje é o cinema e a música, né? Eles vivem com música o tempo todo com fone. Você é assim também? O tempo todo ouvindo música? O tempo todo não, mas em momentos que eu tô, por exemplo, academia, tô com fone. Tô viajando, tô dentro de um ônibus, horas pela frente, tô de fone. Então, em momentos que eu sei que eu tô conseguindo escutar, eu não consigo fazer, por exemplo, tem gente que escreve ouvindo música. Eu fico assim, gente, impossível para mim, porque eu não consigo prestar atenção nas duas coisas. Então, assim, eu tô ali na academia, tô ali correndo na esteira, não tô lá prestando atenção em outra coisa, né? Tô ali prestando atenção na música e um pouco no exercício, né? Tô ali viajando, então tô ali olhando pela janela, tô ali a música. Mas em momentos que eu tô tendo que, sei lá, produzir ou tô trabalhando e boto música, é impossível para mim.
Tem momentos que eu consigo parar e estar conectada com aquilo. Daí sim. E quem que te inspira na literatura? Quem que você leu, e que você gosta, você pode indicar? É difícil também, né? Eu acho que eu tive fases, né? Já passei por várias pessoas. Se perguntassem isso 3, 4 anos atrás, eu diria uma. Se perguntasse agora, eu diria outra. Mas eu vou falar uma mulher que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, que ela também trabalhou na Metamorfose, que é a Letícia Verchovsky. Para quem não conhece, se eu falar uma das obras dela, a pessoa vai ter a referência que ela é autora da Casa das Sete Mulheres. Então, assim, fica a Casa das Sete Mulheres por ter sido um grande sucesso, mas ela tem uma extensa obra literária, ela tem mais de 30 livros publicados. E ela tem uma sensibilidade ao escrever, e ela também tem essa coisa, né, de pega às vezes coisas dela e aquilo não está muito bem resolvido e ela coloca aquilo na literatura. Então eu conheci ela trabalhou na Metamorfose também. E eu acho ela uma mulher admirável e com uma escrita muito sensível. Bruna, que dica você daria para quem está querendo começar a estudar arte, para quem está querendo começar a escrever e está na dúvida se deve escrever ou não? Para um jovem que está na dúvida se deve ou não colocar as ideias, as ficções, as não ficções no papel. Eu acho que no momento que a gente está em dúvida é porque tem uma parte da gente que quer. Então, se tem uma parte da gente que quer, a gente tem que ir lá e fazer. Mas eu acho que a principal coisa que eu diria é não desiste de cara, assim, porque é difícil. É difícil tanto no teatro quanto na literatura tu conseguir, assim, fazer um trabalho funcionar, emplacar alguma coisa. É muito não, é muita falta de oportunidade, é muita gente dizendo que não tá bom, é muita gente dizendo que isso. Então, assim, não desiste, né? Porque se a gente vai desistir na primeira barreira que nos colocam, então eu acho que assim, não desistir, né? Sempre se especializar, procurar sempre estudar, sempre se aprimorar e seguir, né? Vamos lá, eu quero fazer, então eu não vou desistir. Eu vou por aqui porque é o meu desejo. Então eu acho que estudar, se aprimorar e não desistir. Bruna, para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta que eu não podia deixar de fazer para você. Você é fã de Friends? Para quem está ouvindo a gente, não está entendendo nada, eu estou falando da série Friends, que foi exibida durante muito tempo na Warner, foram 10 temporadas, né? E para quem está assistindo o programa, tem, acho que é um pôster de Friends. É um quadro, É um quadro de Friends, é verdade, no fundo. Você é fãzaça de Friends? Eu gosto muito. Mas sabe o que acontece? Começou a pandemia, né? E eu comecei a dar aula online, palestra online, encontros online. E eu disse, eu preciso de um fundo aqui. E a minha irmã tava com esse quadro que ela ia vender, que ela não tava fechando no quarto dela, nas coisas dela. E eu disse, me dá, vai ficar perfeito, né? E botei ele. Então, claro, se eu não gostasse, eu não colocaria. Mas foi essa a história. Foi assim, eu roubei dela e achei que ficou bom no meu cenário. Ficou bom, viu, Bruna? Tá aprovado. Quem quiser comprar o livro Pela Voz Delas e quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz, Bruna? Os Bastidores de Emma, que é o primeiro livro, tem na Amazon, tá? O Pela Voz Delas eu não coloquei ainda, porque eu tô com poucos exemplares, então eu tô no processo de fazer mais. Então, quem quiser o Pela Voz Delas, direto comigo, eu ainda tenho alguns exemplares. E os Bastidores de Emma tem pela Amazon, ou também pode ser direto comigo também. Aí pode entrar em contato lá pelo Instagram, que é @brunatessuto. Maravilha, Bruna, adorei. Obrigado pela presença. Espero que tenha sido tão Eu que prazeroso para agradeço. você como foi para mim e para os ouvintes do programa Alternativa A. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu, esse foi mais um programa Alternativa A. A gente volta sábado às 5 da tarde com mais uma entrevista super especial para você em 102,1 FM também no Facebook. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.